povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus, nos salvou, a graça nos alcançou, com amor, deste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus. Paz e graça, meus irmãos, sejam bem-vindos ao culto a Jesus Cristo. Esta igreja existe para o louvor da glória de Deus. E todo culto tem como objetivo, tem como razão de ser a glória do nome de Jesus. Obrigado por sua presença, muito obrigado pelos irmãos que estão aqui. Obrigado pelos irmãos que se preparam para cultuar Jesus. Quero convidá-los para orar. Depois da nossa oração, nós daremos alguns avisos. Em seguida, iremos ler a palavra do Senhor. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Depois vamos orar pela palavra. Vamos ouvir a palavra e seremos edificados, orientados, impactados pela palavra de Deus. E depois vamos orar outra vez, tá bom? Culto ao nosso Deus. É diferente de qualquer outra reunião. É culto ao nosso Deus. Requer de nós um preparo especial, porque nós vamos nos apresentar diante daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. E agora, na noite deste dia, nós queremos nos apresentar ao Senhor e o fazemos por meio de Jesus. Abençoe, ó Deus, todo o ajuntamento agora. Vidas que se reúnem em torno da televisão, do celular, do computador, para, através da internet, prestar culto ao Senhor. Esta pandemia pela qual passamos nos trouxe para mais próximo do Senhor. Nos afastou uns dos outros, mas não do Senhor. O desejo que nós temos de te cultuar continua o mesmo. Por isso, por meio de Jesus, abençoe todo o ajuntamento, em casas, em carro, em qualquer lugar em que este vídeo chegue, o Senhor possa abençoar. Abençoe as pessoas envolvidas diretamente, as envolvidas indiretamente. Obrigado pelos irmãos que se dedicam para que este culto chegue às famílias, que o Senhor os favoreça, que o Senhor os abençoe também. Fala conosco na noite deste dia, fala ao nosso coração. Queremos ouvir o Senhor, por isso nos preparamos, ó Deus, e nos aquietamos diante do Senhor, para que o Senhor Jesus abençoe a nossa casa, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado, muito obrigado. Nós queremos dar alguns avisos para os irmãos. Nós estamos numa fase que o governo chamou de emergencial. Ela vai até o dia 30 de março. Por conta disso, todas as nossas reuniões, cultos, escola dominical, tudo vai acontecer de forma virtual. Isso não impede de que nós possamos fazer ligações uns aos outros, que possamos estreitar os nossos relacionamentos apenas de forma virtual. Ligue para aquele irmão que você sabe que está enfermo, ligue para aquela família que você sabe que está passando dificuldade, ofereça o seu tempo, ofereça os seus dons para servirmos uns aos outros neste tempo de afastamento. E, por favor, evite sair de casa. Fomos informados que esta pandemia
nesta nova fase, ela é mais contagiosa, mais letal e mais violenta. E estão informando que nos próximos 15 dias haverá uma piora no quadro. Por isso, fique em casa. Não é por conta de um decreto, mas é por conta da sua saúde. Fique em casa, não por conta de uma ordem do governo ou da OMS, mas por conta da sua família, do seu irmão. Fique em casa. Vamos esperar passar esse momento todo. Aí nós vamos nos reunir com alegria e sem nenhum risco, nenhum problema. Tá certo? Outro aviso, irmãos queridos. Ontem, no sábado, a MEAR se reuniu de forma plena. Todas as igrejas, pastores, presbíteros, diáconos estiveram juntos. E dentre uma das decisões tomadas é que nós vamos investir na aquisição de um terreno para Pindamonhangaba. No culto da manhã, o pastor falou sobre isso e nós queremos reforçar esse aviso. A denominação, a MEAN, entrou com uma oferta. A MEA entrou com oferta. A igreja em Pinda se reuniu e eles conseguiram juntar dinheiro também para entrar nesta aquisição. E nós, conquanto igreja-mãe, o que nós faremos? Qual que é a nossa contribuição? Por isso, nós estamos abrindo um espaço para que você procure a mim ou o presbítero Josué e diga assim, olha, essa é a oferta para Pinda. Ou então, você coloque no seu envelope de dízimo, especificamente, oferta para Pindamonhangaba. E esse dinheiro vai ser exclusivamente para a aquisição de uma propriedade que a comissão, composta por alguns presbíteros e diáconos, estiveram lá em Pinda, espiando a terra. Nós vimos uma terra própria para isso, um local agradável para construirmos um templo. Já tem uma casa lá de 60 metros quadrados. Nós vamos começar as reuniões ali. Eu quero que você ore. Eu quero que você invista o seu tempo de oração, mas que também você se envolva com a oferta. Aquele campo espera isso. Os irmãos de Pinda há 1 ano estão aguardando a aquisição de uma propriedade. E o Senhor nos mostrou qual é. Portanto, invista nisso. Eu quero que você ore e que trabalhe em prol deste investimento agora. Tá bom? Alguns irmãos nossos foram contaminados com este Covid. Parece, irmãos, que aquilo que estava tão longe foi se avizinhando, e agora gente tão perto de nós, gente tão próxima de nós, gente da nossa família foi contaminado. Eu queria pedir um cuidado especial de toda a igreja, um cuidado carinhoso nosso. Na primeira cefa deste Covid, na primeira onda, eram os mais idosos que eram contaminados. Agora são os mais jovens. Tome cuidado. Por favor, use máscara. Por gentileza, lave as mãos. Tenha cuidado ao sair de casa, se for preciso sair, mas conserve a sua saúde. Obedeça às recomendações. Isso é para o seu bem. É para o bem da sua família. É para o bem da sua igreja. O pastor Ricardo, ele dando assistência à sua mãe que precisou fazer uma cirurgia, ele pegou esse Covid. E o irmão dele também pegou. E a sua cunhada também foi contaminada pelo Covid. E sexta-feira, a sua cunhada veio a óbito. Quantas pessoas nós já perdemos, meus irmãos? Quanta gente querida já se afastou de nós por conta deste Covid. Vamos evitar que isso vá adiante. Ore. A palavra de Deus nos aconselha a orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu a sua oração,
perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É o que nós precisamos fazer de forma urgente. Vamos nos reunir para orar, mas vamos ter a prudência também de não sair de casa. E se sair de casa, usar máscara e evitar aglomeração. Por conta desse cuidado com as vidas, é que os cultos estão sendo apenas de forma remota, só virtual. Por conta da vida, do valor da vida, é que nós estamos esperando passar esta pandemia. Faça isso também. Eu queria que nós orássemos por estes irmãos que perderam gente, famílias enlutadas. Continue a orar, porque a dor continua. Você deve orar até passar a dor. Quando a dor das famílias enlutadas passar, aí você muda a sua oração de consolo para outra finalidade. Mas até lá, ore, clame ao Senhor por consolo, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, no começo deste culto da noite, alguns irmãos aqui no templo se dobram em oração. Famílias que se reúnem em casa buscam o Senhor também em oração. Nós velamos, ó Deus, por alguns irmãos queridos nossos e clamamos que o Senhor os visite com consolo. Alguns perderam gente tão próxima, tão querida, e ainda não conseguiram se reerguer. Lembrar ainda dói. Eu peço ao Senhor que os visite. Só o Senhor pode fazer isso de forma tão eficaz. Só o Senhor pode transformar o pranto em riso, a dor em alegria. Só o Senhor. O teu Espírito é consolador. Nós somos instrumentos por onde o Senhor pode vazar isso. E desperta-nos a fazer ligações pela internet. Desperta-nos a nos envolver em oração. Desperta-nos para essas visitas virtuais. Desperta-nos porque somos uma só família. O choro destes irmãos é choro nosso. A dor destes queridos é dor nossa. Quantos, ó Deus, perderam gente querida. E nós clamamos ao Senhor que console, conforte e dê força. Pedimos ao Senhor, ó Deus, pelos irmãos que estão enfermos. Ó Deus, que tudo isso sirva para nos colocar em alerta, para evitar, ó Deus, que esse contágio se propague por nós. Dê-nos prudência, ajude-nos a nos acautelar, ó Deus, e observar esses protocolos que não gostamos, mas que são necessários. Esse é o momento da igreja agir com prudência, com cautela. Dá-nos esse discernimento, envolva-nos nesse sentimento, abençoe o teu povo, proteja a igreja. Ó Deus, é a tua igreja, proteja sim. Use, ó Deus, todos os instrumentos que o Senhor quiser usar para nos abençoar e fortalecer. Não deixe que o afastamento social seja afastamento de Deus. Não deixe que isolamento seja isolamento dos irmãos. Que nós possamos manter de uma forma virtual a nossa comunhão. Guarde-nos, ó Deus, portanto, de desobediência e proteja a tua igreja. Eu clamo pelo pastor Ricardo, ó Deus, clamo pela sua saúde, peço pela Ágata, pela sua gravidez, que o Senhor também a abençoe, ó Deus. Abençoe os nossos enfermos e obrigado por aqueles que já se recuperaram. Muito, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Abençoe, ó Pai amado, a palavra que vai ser lida e o louvor que se segue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Capítulo 43. Isaías 43.
Lembrando aos irmãos que nós estamos em culto. É culto aqui no templo, é culto na sua casa, na sua sala, no seu carro, aonde você estiver, é culto. Lembre-se disso. A postura de culto é diferente daquela de quem assiste noticiário. A postura de culto é diferente daquela de quem assiste filme. A postura de culto é diferente. A sua mente, o seu coração, a sua vontade está tudo envolvido no culto que prestamos ao Senhor. Quando você está em casa, está prestando culto ao Senhor. Este momento é o momento de culto ao nosso Deus. Lembre-se disso, tá bom? Postura de reverência para a leitura da palavra do nosso Deus. Isaías 43. Eu vou ler os 7 primeiros versículos. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, e a todos que são chamados pelo meu nome, e que eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Apenas até aqui. Vamos louvar ao nosso Deus? Vamos bendizer aquele que é, que era e que há de vir? É culto, é louvor, é adoração ao nosso Deus. Vamos bendizê-lo. A graça e a paz a todos os irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje na casa do Senhor para adorá-lo. E diante dessa situação que nós enfrentamos, dessa pandemia, dessa situação de doença, morte, como o pastor já comentou, de repente a gente olha para os lados e a gente se vê numa ilha. Todos estão contaminados e até que um dia chega na casa da gente, na nossa ilha, chega essa doença. E a gente, eu, com a minha experiência nesse momento, no momento que essa doença, que o Covid chegou lá em casa, meu coração fez assim, e agora? Parece que enquanto está lá fora, parece que está mais controlado, mas chegou aqui, e agora? O que eu faço? Aí a palavra do Senhor veio ao meu coração, no Salmo 40, e diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, a minha esperança que estava na vacina, talvez, antes de chegar a doença em casa, o Senhor me disse: olha, a sua esperança tem que ser em mim. Olha para os montes, de onde te virá o socorro? É do Senhor, não é da vacina, não é do cuidado, porque mesmo se a morte chegar na nossa casa, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa vida. Eu sei que tem sido momentos difíceis para muitos irmãos, O momento de luto é um momento muito difícil. E nessa hora não há palavras de consolo, não existe. Também já passei por momentos de luto e não existe palavras de consolo. A única palavra é: eu sou o Senhor teu Deus. Eu te chamei. E se nós estivermos vivos, amém, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar.
E se formos chamados para estar com o Senhor, também vamos adorar o Senhor. Cantarei o teu amor para sempre. Se você puder ficar de pé aí na sua casa, aqui no templo, vamos adorar ao Senhor e dizer: Senhor, o teu rio é que me cura. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, meu coração exulta. Eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que conforta o nosso coração, que alegra a nossa alma, que sustenta o nosso viver. Obrigada, Senhor, pela tua água que mata a nossa sede. Obrigada, Deus querido, no nome de Jesus. Amém. Como a corça suspira pelas águas, nesse momento de terra seca, nesse momento de falta de fé, falta de amor, onde as pessoas estão apavoradas, vamos buscar o Senhor, vamos pedir para Ele derramar chuva nesse lugar, chuva do Espírito Santo na nossa vida, que enche o nosso coração de amor, de alegria e de esperança naquele que vai nos socorrer e que salva não só o nosso corpo, mas também, principalmente, a nossa alma. Faça desse cântico uma oração. Você que está com o coração sedento e que precisa dessa chuva do Senhor na sua vida, converse com Ele agora. Use esse momento. Feche os seus olhos. Aí onde você está, na sala, no carro, em qualquer lugar, feche os seus olhos. Adore o Senhor. Peça para Ele aquecer o seu coração. Peça para Ele derramar o Espírito Santo na sua vida e encher você, para que nós possamos ter a capacidade de testemunhar do Senhor no momento tão difícil. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça
precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Feche seus olhos onde você estiver e agradeça ao Senhor. Agradeça por tudo, pela tua família, pela sua vida, pelo Espírito Santo que existe em nós, no nosso coração, que nos salvou. E mesmo diante de tantas dificuldades, nós podemos honrar e glorificar o Senhor, porque Ele é Deus, Ele é acima de tudo. Senhor, nós te consagramos esse louvor, apresentamos as nossas vozes, humilde, simples, ó Deus, mas é com o nosso coração que nós te adoramos e nós te clamamos, Senhor. Vai chover no nosso coração que é terra seca. Vai chover, Senhor, com a tua palavra. Ó Deus, viva na nossa vida, nos ajuda a abrir a boca e testemunhar do teu nome. E mesmo, ó Deus, em situações difíceis, que nós possamos olhar, acertar o nosso foco, olhar para o Deus que nos salva e nos livra. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para a pandemia, não olhar para todas essas dificuldades financeiras, emocionais, psicológicas, mas olhar para o Senhor, que é o dono da nossa vida. E, ó Deus, somos peregrinos aqui na terra, ansiamos o dia que vamos estar na tua presença. Sabemos que a dor do luto é muito difícil para quem fica, mas os irmãos que foram estão na glória com o Senhor, estão muito melhores do que nós, e nós nos alegramos por isso. E por isso nós te louvamos agora e te glorificamos e nos colocamos diante do Senhor como vasos, como instrumentos para poder levar essa chuva aos corações que estão sedentos do Senhor. Muito obrigada, Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer os irmãos que estão em casa e que fazem desse momento um momento de culto, que junto com a sua família abrem a palavra e cultuam a Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo à igreja em Coríntio, capítulo 4.
versículo 7. Segunda carta de Paulo a Corinto, 4, do 7 até o 9. Depois retomaremos o 16º. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar mais uma vez? Com temor, muito tremor, reconhecendo a limitação e a pequenez, em face da grandiosa obra que é alimentar o teu povo, eu me apresento ao Senhor. Eu e o Senhor sabemos como estão os meus joelhos. Eu e o Senhor sabemos como está a minha alma. Eu e o Senhor sabemos da responsabilidade que é. E por isso eu me rendo e me prostro diante do Senhor, para que tão somente o Senhor, pelo teu Espírito, a tua palavra, tenha acesso a nosso coração e mente em todos os lugares, para que o Senhor faça aquilo que é da tua natureza fazer, alimentar o teu povo, direcionando-os, fortalecendo-os, dando-lhes tua palavra na clareza desta mensagem. Por favor, fale a cada um de nós, dentro da nossa realidade, que o Senhor bem conhece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito bom ver gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Separados, mas ajuntados. Obrigado pela presença de vocês. Faz muita diferença isso, tá? Queria conversar hoje sobre as nossas experiências à luz desse texto. Eu acredito que estamos vivendo num contexto universal de pandemia. Você liga a televisão, fala-se de pandemia. Você liga o rádio do carro, fala-se de pandemia. Você abre a geladeira, o som que sai é pandemia. Você liga o micro-ondas, pandemia. Você abre a cortina do quarto, pandemia. Não tem outro assunto, não tem nada. Vai falar com as pessoas na fila do banco, pandemia. No supermercado, pandemia. Para onde você se vira, você lembra da pandemia. Não tem nada que você faça, não tem para onde você fugir. E nós percebemos que esta pandemia, ela causou
4 tipos de problemas em toda a terra. Ela trouxe um problema de ordem física, quando os números de óbitos são crescentes, assustadores. O número de contaminados são assustadores. Ela afetou a nossa vida física, mas também ela trouxe problemas de ordem econômica, financeira. A terra inteira foi afetada economicamente. Lojas foram fechadas, empresas foram fechadas, aglomerados de empresa vieram à falência, coisa que a gente nunca imaginava. Por conta desta pandemia, nós sofremos financeiramente. Mas uma outra consequência desta pandemia, além da física, além da financeira, foi também a emocional. Quanto medo, quanta solidão, quanto isolamento, quanta depressão, fruto desta pandemia. Gente que não tinha medo de nada começou a ter medo, gente que nem se falava em depressão veio a tê-la. Quanta dificuldade na área emocional. Mas também essa pandemia afetou a nossa vida espiritual. Gente que já estava afastado de Deus, tinha agora uma razão plausível para um maior afastamento. Gente que estava próximo de Deus, se aproximou mais ainda. Gente que dizia, Pai nosso que está no céu, agora diz, meu Pai que está no céu, porque a pandemia aproximou algumas pessoas que estavam perto, mas afastou as que estavam mais longe. Consequência desta pandemia. Algumas pessoas, por conta disso, levarão marcas e cicatrizes para o resto da vida. E o que é mais triste de tudo isso é que o nosso inimigo tirou proveito desta vulnerabilidade para escravizar o pessoal de Deus, o povo de Deus, para escravizar e prejudicar a mente do povo de Deus. O inimigo se aproveitou de tudo isso para causar ainda mais luta e mais tribulação. Nós vivemos num mundo caído, num mundo que jaz no maligno, mas esse texto aqui nos ajuda a tirar algumas lições deste caos em que nós vivemos. Primeiramente, ele diz que em tudo, versículo de número 8, em tudo somos atribulados. Somos quem? Atualmente a terra inteira, mas a tribulação de que Paulo fala aqui nesse texto é ao povo de Deus. Em tudo somos atribulados. A palavra atribulado, usado aqui por ele no grego, dá-nos a ideia de afligir, dá a ideia de sujeitar a uma pressão muito intensa, aquilo que oprime o espírito, aquilo que traz debaixo de um peso muito grande. Em tudo temos essa experiência. Mas ele diz que não somos angustiados. Angustiados aqui do grego é comprimir o que já está apertado. É apertar mais o que já está em aperto. Ele diz, nós podemos ser atribulados, mas não angustiado. A tribulação em si, ela já produz uma certa angústia. Tribulação é uma prova externa. E angústia é um sentimento interno. O que ele está dizendo é que esta luta pela qual nós estamos passando pode ter nos levado a esta tribulação. Mas Paulo nos diz aqui que mesmo em toda circunstância adversa pela qual nós passamos, e ele passou muito,
ele foi perseguido, ele teve fome, ele teve em prisão, açoites e apedrejamento, sofreu tudo isso. Mas ele disse que Deus o assistiu, não o deixando em momento algum. Ele não sucumbiu diante de muitas lutas que passou, atribulado, mas não angustiado. Esta é a ideia. Deus põe um limite, até mesmo na ação do inimigo. Lembram da experiência de Jó no Antigo Testamento? Deus foi colocando limite. A tribulação, Deus foi colocando limite. As lutas, Deus foi colocando limite. As perdas, Deus foi colocando limite. A ausência de saúde, Deus foi colocando limite. O tempo inteiro, em tudo, atribulado. Mas ele não foi angustiado, porque Deus pôs limites. Mas também o versículo de número 9 fala que somos perseguidos. 8, perplexos, mas não desanimados. Perplexidade, meus irmãos, é uma encruzilhada da mente. É uma pressão sobre a nossa mente. Estou perplexo, ou seja, é quando é exigido de nós uma tomada urgente de decisão, uma tomada imediata de posição. Perplexidade é estar em aguda acusação, uma intensa dúvida, uma luta que você passa e de repente você tem que tomar uma decisão naquele momento, ali, agora. Isso é perplexidade. Paulo diz que nós podemos ter perplexos, mas não desanimados. Perplexos sim, mas desanimados não. O desânimo aqui é estar em completo desespero. A palavra grega para desanimado aqui é um total desespero. Nós não. Em toda tribulação, nós não somos desanimados. Nós temos o controle. Há um espírito em nós que nos dá o domínio de toda a situação. A perplexidade pode nos deixar sem direção. Porém, o nosso ânimo em Deus não tirará de nós a vontade de agir ou de reagir. Ela não nos paralisa. Não. Nós temos um domínio. Nós temos um controle, apesar da perplexidade. A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo diz que o inimigo pode criar uma circunstância para nos roubar a coragem, mas o Senhor nos deu um espírito de coragem, de poder, de amor e moderação. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1, versículo 7. Ele não nos deu um espírito de covardia. Que coisa interessante. Podemos em toda situação recorrer ao Senhor. Observe o que Isaías nos diz. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Estou contigo. Quando a Simone falou de uma pandemia que estava longe, você ouvia de longe, distante da gente, não nos levou para a oração, mas ela foi se aproximando, e nós não imaginávamos que ela entrasse na nossa casa, e ela entrou ali. E agora o que eu faço? Nós fomos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Por quê? Porque o Senhor estava ali. O seu Espírito habitava dentro de nós. Eu acredito que quase todas as famílias da igreja já tiveram essa experiência. Aqui, por exemplo, conta-se poucos que não tiveram. No sangue da gente, né, Douglas? No sangue da gente. Nós não fomos desanimados esse tempo todo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque eu sou presbítero, porque eu sou diácono, porque eu estou lendo a Bíblia todo dia, porque eu dou o meu dízimo. Não. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esta é a nossa realidade. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, sim, mas não desamparados. Versículo 9, eu coloquei o 8 ali, mas eu que errei. Versículo 9, podemos ser em tudo perseguidos, mas não desamparados. A palavra grega para perseguido aqui traz a ideia de caçar um certo animal, de encurralar, de armar laços para ele. Ele é perseguido. Aparentemente ele não tem alternativa, ele vai cair no laço do passarinheiro. Pode até acontecer isso, mas nós não somos desamparados. A palavra desamparado no grego traz aquela ideia de alguém que é abandonado quando em dificuldade. Nós nunca seremos abandonados, nem mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Ele prometeu estar conosco o tempo todo, mesmo que aparentemente nos sintamos encurralados, sem alternativas, no beco sem saída. Naquele momento, nós temos o recurso de buscar o Senhor, temos a certeza de sua presença constante conosco. Mesmo quando as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria parece que vão nos engolir, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele não nos deixará só ou desamparado. O Salmo de número 40 diz assim, versículo 1: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. É isso que ele fez. Esta pandemia pode ter atribulado a todos, mas não nos angustiou. Pode ter deixado todos perplexos, mas não nos desanimou. Pode ter perseguido muita gente, mas não nos desamparou o Senhor. Por fim, diz-nos aqui que podemos ser abatidos, mas não destruídos. Olha só, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A ideia no grego para abatido é lançar para baixo, é colocar um peso sobre, é derrubar violentamente. É a mesma palavra que se usa quando um lutador derruba o outro com uma força sobre-humana, ou com um golpe de espada, a pessoa cai violentamente. Esta ideia. Podemos ser abatidos, mas não destruídos. Destruído é a ideia de perecer, de não ter como se levantar, de não haver outro recurso, é perecer completamente. Podemos ser abatidos, mas não seremos destruídos. Paulo sabia que a sua morte não seria derrota, mas sim uma vitória, porque para ele o morrer era lucro. Ele sabia o que estava para fazer. Ele escreve essa carta e disse para uma igreja: em tudo nós somos atribulados, em tudo nós somos perseguidos, em tudo nós somos abatidos, mas ele tinha a convicção, a certeza de que o Senhor não os deixaria em momento algum. Quando você lê a primeira carta dele, a segunda carta também de Paulo aos Coríntios, e ele descreve os seus sofrimentos, principalmente no capítulo 11 da segunda carta, você vê quanta luta, quanta dificuldade, quantas necessidades ele passou, mas ele sentia aqui a presença do Senhor. Podemos até cair,
mas não permaneceremos caídos. Nós nos levantaremos para o combate, porque o Senhor nos segura pela sua mão. Ele nos sustenta, Ele nos direciona, Ele não nos abandona. E aqui no capítulo de número 4, o versículo 16, ele começa então a trabalhar algumas convicções, algumas certezas que nós podemos ter neste tempo de luta pela qual temos passado. Ele diz que nós vivemos num corpo fraco, mas o Espírito se renova. Observe o versículo número 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste neste mesmo corpo. E no versículo de número 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Temos esta convicção no meio da luta, temos esta certeza no meio da luta, no meio da provação, no meio de toda dificuldade e crise pela qual passamos. Temos essa certeza. Nós habitamos num corpo frágil que envelhece, num corpo que sofre dificuldades, que adoece, mas o nosso espírito se renova a cada manhã. O corpo cansa, mas o espírito não. O corpo se abala, adoece e envelhece, mas o espírito fica mais maduro, mais forte, mais resistente e se renova. O corpo pode sofrer as intempéries desta vida, mas temos a certeza de que o Espírito do Senhor nos renova a cada manhã. O tempo vai esculpindo rugas, vai nos envelhecendo. Alguns cabelos tornam-se grisalhos, outros já não existem. Mas o Espírito não sofre tamanha limitação. Aqui diz que ele se renova a cada dia. Consegue entender esta esperança que nós temos? Por isso eu quero chamar vocês para não olhar para a transitoriedade desta vida e ter a certeza de que ele nos deu um espírito que se renova a cada manhã. Enquanto que o corpo caminha para a morte, o espírito se encaminha para a vida plena. Não seremos abalados por conta disso. Não seremos destruídos por conta disso. Porque mesmo habitando em um corpo fraco, temos a certeza de um espírito que se renova. Deus mesmo fez isso. Os mesmos sofrimentos que infligem dor no corpo podem produzir um espírito forte. O mesmo fogo que amolece o macarrão endurece o nosso espírito. Interessante isso, né? A primeira certeza é essa. A segunda certeza que nós temos é um convite a tirar os olhos da circunstância e olhar noutra direção. Abacuque é muito joia nisso. Olha o que Abacuque disse. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda assim, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que. Então eu convido você a olhar para frente, porque aqui no versículo número 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação,
Porque as coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou na mente do homem, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aguardam a sua vinda. Não tem como comparar. Portanto, eu quero convidar vocês a tirarem os olhos daqui e olharem para lá. Lá para o futuro glorioso prometido pelo Senhor, para um lugar onde não há dor, para um lugar onde não há lágrima, para um lugar onde não há separação nenhuma, porque o mar já não existe. Lá, na presença dele, um lugar preparado para nós, é a nossa certeza. A segunda certeza que ele diz é que mesmo um presente doloroso, haverá um futuro glorioso. As aflições passadas e contínuas, elas precisam ser vistas na perspectiva de uma eternidade. Se eu olhar para as lutas aqui da perspectiva futura, aí eu vou dizer que isso aqui não é nada. Ainda posso tirar lições proveitosas das lutas que eu passo aqui para auxiliar a outros que ainda estão passando. Eu posso então conversar com o meu filho que está passando por uma luta e dizer para ele: eu passei por isso. Eu passei por isso. O Josué pode chamar o Tiago e no dia da sua luta dizer para ele: eu passei por isso, meu filho. Olha só, vem cá. Aí então o Tiago vai olhar para o seu pai e será estimulado a vencer. Então, tirar os olhos daqui e olhar para frente. Porque os nossos olhos postos aqui na situação nos faz afundar a semelhança de Pedro quando caminhou sobre as águas. Esta convicção nós temos. A tribulação, por mais pesada e constante que seja, na ótica da eternidade, ela se torna leve e momentânea. Há um futuro na frente que nos aguarda. Hoje pode haver choro, pode haver dor, mas Deus enxugará toda lágrima. Ele disse isso lá em Apocalipse. Enxugará dos olhos toda lágrima. Hoje a dor pode esmagar o nosso corpo, apertar o nosso peito e tirar o nosso fôlego, mas nós vamos olhar para Ele. Há um futuro glorioso à nossa espera. Foi isso que nos deixa animados para não desistir. A terceira e última certeza que nos é dada aqui nesse texto, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Somos atribulados em tudo, mas não somos angustiados. Somos perplexos em tudo, mas não desanimados. Somos perseguidos em tudo, mas não desamparados. Somos abatidos em tudo, mas não destruídos. Temos essa certeza. Por isso eu quero convidar vocês para olharem as coisas invisíveis. Abraão não se encantou com a beleza da planície de Sodoma, porque ele olhava para a terra invisível. Interessante isso lá em Hebreus 11, né? Ele olhava para a terra que não tem fundamentos. Ele olhava para o que estava prometido lá na frente. Por conta disso também foi que Moisés abriu mão das prerrogativas de ser filho da filha de Faraó e a aceitar ser perseguido. Ele trocou o trono pela perseguição, porque ele olhava para uma terra distante. A certeza de coisas invisíveis. Isso é fé, isso é convicção. Meus irmãos, nós vivemos numa terra que não é nossa. Nós somos estrangeiros aqui. Nós somos tirados daqui
e colocados noutra terra. A nossa pátria não é mais aqui. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos embaixadores de uma outra terra. Nós não somos mais daqui. O nosso prazer não deve estar mais aqui, mas em outro lugar. Há muito tempo atrás eu fui visitar um senhor. Ele havia sido desenganado pelo médico e eu fui visitá-lo. Ele não era do meio evangélico. E eu cheguei lá e eu cumprimentei. Aí ele olhou para mim e disse: eu sei que o senhor é um homem de oração. Ora para o meu Deus me levar. Não tenho nenhum prazer nesta vida. Nenhum. Eu não estou falando como reclamação, mas eu ouvi falar que há uma terra melhor. E eu sei que só Ele pode me levar para lá. Ora, eu quero ir para lá. O que se pode dizer de uma confissão dessa? Lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Eu sei que há um paraíso e só o Senhor pode me levar. Foi esta a ideia daquele homem. E eu orei ali agradecendo pelaquela conversão. Há uma terra prometida. Há uma Canaã celestial. Há uma Jerusalém celeste preparada para nós. A nossa terra já não é mais aqui. Então essa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Portanto, eu quero ajudá-los a tirar os olhos daqui, das coisas visíveis e as colocar nas coisas eternas e nas invisíveis. Não seremos abalados quando trocarmos as coisas visíveis pelas invisíveis. Não seremos abatidos quando nós olharmos para lá. O nosso corpo pode sofrer as mudanças, mas o espírito se renova. As nossas promessas estão lá. Curve sua cabeça, por gentileza. Que sentimentos tem trazido a você esta pandemia? Reclamar? Culpar o governo? Culpar os chineses? Culpar os políticos? Culpar as agências reguladoras? Que sentimento? Deus está aqui para nos conduzir a uma terra boa. Terra que manda leite e mel, ampla. Vocês não precisam ficar abalados. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se estiver atribulado, não precisa ficar angustiado. Se estiver perplexo, você não precisa ficar desanimado. Se você estiver sendo perseguido por causa da justiça, é claro, saiba que nunca ficará desamparado. Se você estiver abatido, tenha certeza que não será destruído. Por quê? Porque Ele está com você todos os dias, conforme prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. A consumação não aconteceu. Então nós não seremos abalados. Vamos tirar os olhos das tribulações, que sob a ótica da eternidade não é nada. O nosso corpo é fraco e frágil, mas o espírito se renova. Recorra a isso. O teu presente pode ser doloroso, mas o futuro será glorioso. Olhe, lembre-se disso. Ouça o Senhor sussurrar isso ao teu ouvido. Coloque os teus olhos nas coisas invisíveis, como fez Abraão. Como fez Paulo aqui nesse texto. Como fez Moisés, quando optou por ser escravo. Tire os olhos das coisas visíveis e temporais. Elas vão acabar. Mas pela fé,
enxergue as coisas invisíveis, as coisas eternas que Deus preparou para nós. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para a gente cantar Faz Chover, sob esta ótica. Faz chover, Senhor. Há uma terra seca, mas faz chover, Senhor. Há uma dor, mas faz chover, Senhor. Faz chover. É Ele. Eu quero que a gente recorra a Ele nesse momento de luta pela qual estamos passando. Podemos ser em tudo atribulados, em tudo, mas não somos angustiados. Podemos ser perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Temos 3 promessas, 3 convicções, 3 certezas. Corpo fraco, mas espírito renovado. Presente e doloroso, mas futuro glorioso. Visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Faz chover, Senhor. Convido você a cantar e fazer deste cântico a sua oração. Obrigado. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, faz chover aonde está árido, inunda onde está seco. A tua palavra nos diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Estamos, Deus, atravessando um vale árido, seco. Faz chover, Pai. Faz chover. Ajude-nos a tirar os nossos olhos das coisas visíveis e olhar para as invisíveis. A não pensar nas temporais, mas pensar nas eternas. Porque o Senhor tem algo melhor para nós. Ajude-nos, ó Deus. Abençoe a tua igreja, Senhor. Sustenta a tua igreja, Senhor. É a tua igreja. Protege a tua igreja. Guarda a tua igreja. Use a tua igreja
como instrumento para que outros tenham a mesma fé, a mesma certeza. Ó Deus querido, abençoe em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Deus abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. Ajude vocês, conquanto família, a tirarem os olhos da circunstância pela qual estamos passando e olhar para o que está prometido na palavra de Deus. O Senhor te guarde e te proteja e venha à tua família e abençoe os teus relacionamentos. O Senhor te ajude a não reclamar de nada, mas a manter a sua boca no louvor àquele que é, que era e que há de vir. Deus te abençoe e te proteja. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.